Amém. A paz, igreja. Boa noite. Eu cumprimento aí os irmãos da internet. Quem estiver aí com a gente, deixe o seu like, comente. Ai, é com muito temor que eu estou aqui hoje, né? Falei, pastor, gente, estou até com dor de barriga. Ai, pastor, ele só inventa, gente. Eu fugi disso tanto, mas tanto. Não é a primeira vez que o pastor me chama, né? Eu sempre fujo, eu sempre dou um jeitinho de fugir. Mas dessa vez ele não deixou, não. Ele falou, não, você vai. Como a gente está aí com a campanha de filhos, ele falou, não, é o Ministério Infantil que vai estar lá, então você está lá. E cá estou eu, né? Aqui estou eu, hoje pode ser aí a primeira vez que eu estou pregando, e a primeira e última, ou pode ser a primeira de várias, né? Só Deus sabe, né? O que vai acontecer. Mas hoje eu estou aqui para a gente falar de pais e filhos, né? A campanha é sobre os filhos. E nós vamos falar sobre os pais e sobre os filhos. O tema da minha mensagem é pais, espelho para os seus filhos, né? E o que é um espelho, né? Um espelho reflete a sua imagem, né? Então, o espelho reflete o que está de frente dele, né? Alguém aqui já usou um espelho sujo? É horrível, né? Você pega lá, põe uma make ótima, um ótimo look e olha no espelho sujo. Não adianta de nada, né? Então, nós temos que ser espelhos para os nossos filhos e temos que ser espelhos limpos, claros, né? E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. As crianças, aí, os bebês, quando nascem, né? Eles automaticamente aprendem as coisas como? Copiando os pais, né? Então, os bebês aprendem copiando. Ninguém precisa falar muito para o bebê, mas o bebê começa ali a balbuciar sons, a bater palminha, a engatinhar, a sentar, a andar. E ele aprende tudo isso como? Copiando os pais, copiando as pessoas que eles veem, né? Com menos de um ano ali, os bebês, as crianças já estão falando e andando, né? E isso eles aprendem de olhar. E isso a gente leva para a vida, né? Eles aprendem tanto as coisas boas como as coisas ruins, né? Então, você ensina para uma criança ali, bebezinho, mostra a língua, chama de boba, chama de chato. É bonitinho ali na hora, né? Quando é bebezinho, é engraçadinho, né? Mas e aí depois que seu filho aprendeu, né? Quando ele está ali com 2, 3 aninhos, que ele já aprendeu que é bobo, que é chato, e que aí ele começa... Como que você faz para fazer que seu filho desaprenda, né? Desaprenda o que você ensinou, né? Fica difícil você desaprender aí o que você ensinou. E os nossos filhos são assim, né? Eles copiam o que a gente faz e isso é para a vida. Então, os nossos filhos copiam desde a primeira infância, desde bebê, a primeira infância, a adolescência, né? A juventude, quando são adultos. Aposto que tem pessoas aqui já casadas, que têm as suas casas, que têm hábitos e manias que trouxeram da casa dos pais, né? Tem algumas coisas que a gente carrega pela vida, né? A gente carrega exatamente o que a gente vivenciou ali com os nossos pais. E isso em várias situações, né? Às vezes numa mania, num jeito de fazer alguma coisa, alguma atividade dentro de casa, e você carrega. E hoje eu vou falar de um filho da Bíblia que foi um filho muito amado. Ele foi um filho caçula de um casal e ele passou por muitas aprovações, mas ele tinha já seu caráter formado no leito familiar. O pai dele já tinha criado ele com caráter, com uma integridade para a vida. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. A gente vai falar de José, né? José do Egito, José que saiu ali de escravo e se tornou governador do Egito, né? E quem foi José? José foi ali o 11º filho de Jacó e Raquel, né? E ele foi uma figura muito importante no Egito, né? Ele, no fim, salvou a sua família e todo o povo do Egito ali da fome, né? Então, Jacó teve 12 filhos, né? Jacó foi apaixonado por Raquel, conheceu Raquel, foi apaixonado por Raquel e queria Raquel como sua esposa, né? Eu vou voltar um pouquinho ali só para contextualizar, para a gente ir para o capítulo. Então, ali quando Jacó conheceu Raquel, Jacó, pai de José, queria Raquel como esposa. E ele fez lá uma negociação com o pai de Raquel, com Labão. Vou trabalhar 7 anos para ter a sua filha. E foi o que ele fez. Trabalhou lá 7 anos. Ele recebeu Raquel? Não. Labão deu a sua outra filha para ele, Lia.
Mas não era o que Jacó queria. Jacó queria Raquel. Então Jacó foi e trabalhou mais 7 anos por sua amada. Então Jacó trabalhou ali mais 7 anos para Labão, para ter a sua amada. E aí José veio do amor de Jacó e José. De Jacó e Raquel. E aí dizem que os pais não têm preferência de filhos, né? Mas a história não deixa isso claro, que José tinha uma preferência, ou Jacó tinha uma preferência por José. Eu não posso dizer que eu tenho preferência porque eu só tenho uma filha, né? Mas dizem que os pais não têm preferência, né? Mas não sei se podemos contradizer isso, né? Mas aqui sim, aqui Jacó tinha preferência pelo filho, e ele deixa claro isso na Bíblia. Teve até o episódio que Jacó fez uma túnica, né, única para o seu filho lá, exclusiva. E o que isso causou com os irmãos dele? A ira, né? A inveja, os ciúmes, né? Então, os irmãos ali de José ficaram irados com essa situação. Como assim? Meu pai deu um presente exclusivo para o meu irmão e não deu nada para mim, né? Mesma coisa, você tem um filho, dá um presente para um e não dá para outro. Vai arrumar briga em casa, né? Então, foi o que aconteceu ali com José. Os irmãos ficaram bravos. E aí os irmãos irados falaram, não, vamos matar José. Assim a gente acaba com o problema. Já que o pai gosta muito dele, a gente mata ele e resolve o problema. Não, aí o irmão falou, não vai matar José, né? Vamos vender ele, né? Ele é forte, bonito, deve valer algum dinheiro. A gente vende ele como escravo lá para os ismaelitas. E pronto, ele vai embora. E foi o que fizeram. Venderam José como escravo para o Egito. E falaram para o pai, para Jacó, que José tinha sido comido por um animal selvagem, né? Então, Jacó, com certeza, né, chorou ali o luto do filho, mas no fim, acho que Jacó sabia que o seu filho ainda estava vivo, né? Sentimentos de pai, coisa de pai, de mãe, né? E aí a gente chega aqui no capítulo 39, tá? Depois que José ali foi vendido. Então, José tinha ali 17 anos quando ele foi vendido e saiu ali do leito da sua família. E aí a gente vai ler aqui agora o 39. Gênesis 39, do versículo 1. A gente vai ler ali, vou ler do telão ali para... José, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Jeová, o Senhor estava com José, que era tudo, teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E, a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Javé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então, entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. A gente vai até aqui por enquanto. E aí, o que aconteceu aí foi que José foi vendido, né? E José foi vendido para Potifar, José virou escravo. Só que aí José saiu de escravo já para mordomo, administrador dos bens de Potifar. Então, para José, que foi vendido como escravo, que ia passar a vida como escravo, que ali naquela situação, muitas pessoas, acho que eram escravizadas, eram vendidos como escravos e morriam como escravos, né? Então, a vida de um escravo era viver a escravatura ali. E para José já foi diferente. José foi vendido como escravo, mas José virou administrador da casa de Potifar. E Potifar confiou tudo nas suas mãos. Por quê? Porque Deus era com José. E aí José não deveria estar ali, né? Deus pode te colocar em lugares e situações que você não merece, mas que você tem que passar. E foi o que aconteceu com José. José tinha que passar por aquilo.
José estava lá porque eles tinham que passar. E aí a gente questiona, né? Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que não deu certo? Por que tinha que ser assim, né? Mas é aquela história. Os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos, né? E eu tenho certeza ali que José, acho que ele era feliz no leito familiar dele. Ele era pastor de ovelha, com os irmãos, com o pai, com a mãe. E José, acho que ele era até um pouco inocente, né? Sem maldade, né? Teve o episódio que ele conta para os irmãos sobre o sonho dele, aonde o sonho diz, a tradução do sonho diz que o feixe de José fica em pé e o feixe dos seus irmãos se prostram a José. O pai até o repreende, mas o pai sabia que aquilo era algum aviso, né? E os irmãos se iram contra José, né? Então, José era um pouco inocente. A Bíblia não dá muitos detalhes do caráter de José, mas a gente entende que José era devoto, tinha fé em Deus e confiança no Senhor. Então, Potifar confiou tudo que ele tinha às mãos de José, né? E todos os bens, e tudo onde José colocava a mão, prosperava. Então, Deus pode até te levar para onde você não merece, para onde você não quer ir. Mas se Ele te colocar lá, você vai prosperar. Às vezes é uma fase que você tem que passar. Você vai passar por aquele lugar como aprendizado para a sua vida, né? É igual a fase lá de videogame, né? Que o pessoal quer sair da primeira para a 10ª, não dá, né? Você tem que aprender cada comando, cada passo, cada fase, para que você consiga chegar lá no final. Então, Deus colocou José ali porque José precisava passar por aquilo. Então, José foi para a casa de Potifar, virou mordomo de Potifar, administrava todos os seus bens. E mesmo que ele não merecesse estar ali, era ali que Deus colocou ele, era ali que ele ia ser usado. Mas, quando Deus é contigo, as coisas boas acontecem e as ruins também, né? Não é só bênção. E até quem é para estragar, para complicar, acaba ajudando, né? Por quê? Porque Deus era com ele. E aí a gente vai aqui para o versículo 7. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia o convidou: vem e deite-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou a mulher do seu senhor: Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? Então, aqui, até o versículo 9, a tentação veio para José, né? E aí, a tentação de José veio, a mulher de Potifar queria José. José devia ser um cara formoso, bonitão, e a mulher era perturbada e queria José. Mas aí José, a essa altura, José era um homem honrado, um homem íntegro. E José recusou a mulher de Potifar. E aí ele fala: como eu pecaria contra o meu Deus, né? Como que José ia pecar contra Deus? Ele podia ali naquela altura ter se envolvido com ela, né? Sei lá. Mas José veio de um amor do pai e da mãe, um homem que trabalhou 14 anos pela sua amada. José sabia da história dos pais, com certeza. Ele viveu 17 anos num lar, com certeza ele foi amado, ele foi ensinado pelos caminhos certos. Ele sabia o que era ter integridade, caráter. Então, José negou se deitar com ela, né? Ele podia fazer isso porque ele podia esconder ela de Potifar, ela também não ia contar nada, né? Mas como ele esconderia de Deus, né? Como que ele esconderia isso, né? E aí vem aquela... Como que a gente consegue esconder algo, né? Se você faz alguma coisa de errado, você pode esconder de mim, de alguém, né? A minha filha está aí, e eu lembro quando ela era adolescente, eu sempre falava para ela assim, quando ela era adolescente, que ela queria sair ou alguma coisa nesse sentido, eu falava para ela que podia ir, pode ir, dependendo do lugar, né? Se eu achava que era um lugar bom, não tinha problema. E eu falava: você faça tudo, só não faça nada que você tenha vergonha que seus pais fiquem sabendo, né? Então, pode fazer o que você quiser. Agora, se você for fazer alguma coisa que você vai ter vergonha que seus pais fiquem sabendo,
não faça, né? E isso acontece na vida, né? Se você for fazer alguma coisa que você vá ter vergonha que alguém saiba, não faça. E José, a essa altura, já tinha o seu caráter moldado. Então, José ali, ele negou a mulher de Potifar, e porque ele era uma pessoa íntegra, ele já vinha de um leito, de uma família que já tinha ensinado para ele princípios, né? E o que a gente aprende com essa parte da história, né? Como que a gente ensina os nossos filhos a ter integridade, né? Se nós ensinarmos os nossos filhos a serem íntegros, se nossos filhos passarem por alguma situação, eles vão se lembrar, eles não vão cair em tentação, eles não vão bambolear e pecar, porque eles são íntegros, né? E como que a gente... Ali José se demonstrou um homem íntegro, né? Porque ele valorizou ali a fidelidade do seu senhor e foi temente a Deus, né? Então ele não pecou contra ele. E aí, falando de integridade, como que a gente ensina os nossos filhos a ser íntegro, né? E aí, voltando lá na minha introdução, os nossos filhos são nossas cópias, né? Então eles vão copiar o que a gente fizer. E aí, como que seu filho tem vivido hoje? O que seu filho tem vivido na sua casa de integridade? A sua casa é uma casa que tem muita mentira, tem enganação? Se a sua casa for uma casa que tem mentira e enganação, é isso que seu filho vai aprender. É isso que ele vai levar para a vida. Mentira e enganação. Se a sua casa for uma casa que tem falta de responsabilidade, falta de afeto, é isso que ele vai levar para a vida, né? Então, se você é uma pessoa que demonstra para o seu filho que você não tem responsabilidade, o seu filho vai aprender com você. Ele vai ser o seu espelho. Ele também não vai ser uma pessoa responsável. E ser uma pessoa responsável faz parte da integridade de uma pessoa. Se você tem um comportamento duplo, né? Se você é uma pessoa na frente de outra pessoa na frente de outro, você fala bem da pessoa aqui, fala mal da outra ali, o que seu filho vai aprender com isso? Que ele pode ser igual a você. Que ele pode falar do amiguinho aqui e falar mal do mesmo amiguinho ali. Ele vai aprender isso com você. Se for isso que você vivencia na sua casa, se for isso que você passa para o seu filho. Se você for uma pessoa que não é transparente, que não gosta ali de demonstrar as suas intenções, que você não demonstra, que você não assume os seus erros, vai ser isso que você vai ensinar para o seu filho, né? Você vai ensinar seu filho a ser falso, né? A ser mentiroso, né? Se você é uma pessoa que não tem empatia pela outra pessoa, né? Se você é uma pessoa que não tem empatia pelo próximo, como que você quer que seu filho tenha empatia pelo próximo, se você não tem empatia? Seu filho não vai saber o que é empatia, não vai saber lidar com o próximo, né? Vai ser egoísta. Se você é uma pessoa que não cumpre as suas promessas, se você não cumpre as suas promessas, como você quer que seu filho cumpra as promessas dele? Então, o que nós vivemos, o que nós vivenciamos na nossa casa é o que nós passamos para os nossos filhos. Então, se você é uma pessoa que não tem empatia, não tem responsabilidade, não tem caráter, não tem amor, não quebra suas promessas, tem dupla personalidade, é isso que seu filho vai aprender. E é isso que ele vai levar para a vida. Então, ele não vai ser um adulto íntegro, né? Teria outras qualidades, outras que faz uma pessoa ser íntegra, né? Mas acho que essas que eu elenquei aqui são básicas, né? Que se você não tiver isso, você não vai ensinar seu filho a ser uma pessoa íntegra. E aí, a gente vai ali para o versículo 10. Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela. Mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar. Vem e deite-te comigo. Contudo, ele fugiu à casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de quem, na fuga agonizante de José, ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou todos seus criados e lhe alegou: Vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa.
Então, contou-lhe sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxesse aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher, eis de maneira teu escravo agiu para comigo. Sua ira se inflamou tremendamente. Só até aqui, só tremendamente. E aqui nessa parte da história de José, o que a gente aprende, né? José, nessa parte, ele já era uma pessoa íntegra. Então, por mais que a mulher insistiu, ele tinha caráter. Ele confiou em Deus. E ele saiu dali. Ele recusou realmente a mulher de Potifar, né? Então, nessa parte, a gente sabe que mesmo diante das circunstâncias difíceis, da tentação, da perseguição, se seu filho for uma pessoa íntegra, ele vai fugir da tentação, né? Então, foi o que aconteceu ali com José. José poderia ter cedido, não tinha ninguém em casa, mas ele era íntegro, ele tinha caráter. Então, ele fugiu da tentação. Nessa fase aí, ele já tinha o caráter moldado ali pelo pai e pela família, né? A base, o caráter das crianças são formados ali desde pequeno, né? Então, o caráter das crianças são formados nos primeiros anos de vida. Mas isso se estende ao longo da vida, né? As crianças, os adultos, sempre vai estar copiando, né? E foi o que aconteceu ali com José. Então, se José tivesse sido criado em um lar que não lhe proporcionasse coisas positivas, com certeza ele não teria agido desse jeito, né? Ele teria outra visão. Ele não saberia o que era certo e o que era errado. Mas não, José foi criado num lar decente. Então, ele resistiu à tentação. E aí, ele fugiu. Ele foi ali o espelho do seu pai, né? De repente, o pai dele teria a mesma atitude. E ele fugiu da tentação. E aqui nessa parte, a gente, como eu estou falando aqui, a gente tem que ser espelho para o caráter dos nossos filhos, né? E nessa parte da história, a gente fala de dois caráteres. O caráter da mulher de Potifar, né? Que era uma mulher infiel, manipuladora, egoísta, descompromissada, mentirosa, né? E o caráter de José, que ele teve empatia pelo seu senhor, ele era temente a Deus, ele tinha compromisso com as suas responsabilidades, né? E o que seus filhos têm visto? Qual o tipo de caráter que seus filhos têm vivenciado, né? Seus filhos têm visto situações mais próximas que remetem ao caráter de Potifar, ou da esposa de Potifar, ou ao caráter de José? Que tipo de caráter seus filhos têm vivido, né? Eles têm vivido em um lar ali, um ambiente que tem mentira, egoísmo, traição, falta de respeito, manipulação, ou eles têm vivido em um lar com respeito, com integridade, com empatia? Aqui, a gente está falando de lar. Sabemos que, né, a vida familiar é complicada, né? Não é fácil, né? Acho que ninguém aqui vive num conto de fadas, né? 100%. Vai ter atritos, vai ter discussão, pode ter brigas, né? As meninas, principalmente aí, as meninas solteiras que estão à procura de um marido, né? Tem que saber o que você quer do seu lar. Qual é o lar que você quer montar, né? Qual é o lar que você quer ter? Você quer ter um lar para o seu filho íntegro, né? A gente que escolheu aqui, né? As casadas que já escolheram seus maridos, né? Você está mostrando isso para o seu filho? É o lar que você quer para o seu filho, né? Eu estou solteira e eu até falo, né, que se eu for para me casar de novo, eu quero um príncipe encantado. Mas aí, já me falaram que não existe príncipe encantado. Então, gente, eu vou ficar sozinha, sinto informar. Mas não vai chegar um príncipe encantado num cavalo branco? Então, gente, vou ficar sozinha, tá, Senhor? Não dá para ser, se não tem um príncipe encantado, apesar que estou aceitando até um mob, né? Não precisa ser o príncipe encantado. Mas, gente, eu tive um casamento já perturbado, né? De repente, a minha filha não vivenciou 100% as bênçãos que eu estou falando aqui dentro de uma relação, de um casamento, né? Eu tive um casamento bem conturbado, mas tenho certeza que ela também vivenciou coisas boas na nossa relação, né? Então, as meninas aí, principalmente quando forem procurar um marido, tem que saber o que eu quero para a minha vida, né? O que eu quero demonstrar para os meus filhos, o que eu quero que meus filhos vejam, vivam, né? Eu quero que meus filhos vivam algo ali que se remete ao caráter da mulher de Potifar ou ao caráter de José.
Que tipo de lar você está oferecendo para o seu filho, né? Quando seu filho crescer ali, ele vai poder olhar para a mãe e falar: eu quero uma esposa igual à minha mãe. A filha vai poder olhar para o pai e falar: eu quero um pai, eu quero uma pessoa do meu lado igual ao meu pai, né? Ou não? Você tem sido esse exemplo, esse espelho para os seus filhos, que eles podem se basear em você e falar: é isso que eu quero para o meu futuro? De repente, se você não estiver sendo, ainda dá tempo de mudar, né? Você ainda pode ser isso, porque você tem que demonstrar e passar para os seus filhos um lar íntegro, moldado em Deus e nos seus exemplos, né? E aí a gente vai aqui para o versículo 20. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Contudo, Yahvé, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo o que passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo que ele realizava. E aqui nessa parte, José foi preso. José está na prisão e com certeza tinha outros presos ali. E José podia ter chegado naquela prisão e ter ficado chorando, se lamentando a injustiça que aconteceu com ele, porque sabíamos que José estava ali injustamente, né? Mas não, José foi servir, né? Ele estava ali, em vez de ele se lamentar por tudo que tinha acontecido, não, ele se colocou à disposição do carcereiro. E o carcereiro ali também parou de trabalhar, não fazia mais nada, porque José estava ali e tudo que José fazia prosperava, né? Então, tem lugares que serão pontes para a sua vitória, né? Serão pontes para o seu destino final. E era o que aconteceu ali na prisão. Então, a prisão foi uma ponte para José. José precisava passar pela prisão, porque depois a história continua, né? Que foi da prisão, que José revelou sonhos e foi levado até o... né? Então, a história continua. Mas, aqui nessa parte da história, o que a gente consegue aprender? Que ali José enfrentou todas as adversidades, não ficou chorando, José ergueu a cabeça, foi trabalhar ali com o carcereiro, foi bem visto, prosperava em tudo o que ele fazia, né? Então, José sabia que isso era uma fase da vida dele. Ele estava passando por aquela fase porque ele precisava passar por aquilo. E aí, o que a gente aprende aqui com essa parte da história de José, né? Essa fase de José na prisão foi uma preparação para o futuro de José, né? Essa parte foi uma preparação. Ele precisava estar ali. Ele estava sendo moldado para o papel que ele desempenharia depois, que seria governador do Egito, né? Então, José tinha que passar ali. Tudo que ele vivenciou na prisão, as experiências que ele teve ali na prisão, serviriam para ele liderar aquela função dele mais tarde, né? Então, como você tem preparado o seu filho para o futuro, né? Seu filho tem visto que você está evoluindo, que você está em busca de melhorias, né? E em todas as áreas, né? Seu filho tem visto o seu esforço de trabalhar, de estudar, né, a mulherada que cuida da casa, do filho, do cachorro, do papagaio, né? Ainda arruma tempo para fazer a unha, hidratar o cabelo, ir para a academia, né? Seu filho tem visto o seu desempenho em tudo isso? Seu filho tem visto você progredir, vencer ali as dificuldades, o dia a dia, o trabalho, o estresse, o frio, né? Seu filho tem visto ali você buscar qualidade de vida e conforto para eles? E a sua vida espiritual? Seu filho tem visto ali você ler a Bíblia, orar, vir à igreja, confiar em Deus, buscar a Deus, dizimar, ofertar, servir? Seu filho tem visto isso em você? Ele tem visto você orando, você louvando? Lembre-se, você é um espelho para o seu filho. E o que ele viver em você é o que você vai moldar o seu filho para o futuro.
Então, tem lugares e situações que você está agora, que de repente você não era para você estar. Ou tem lugar que você está agora, que vai ser uma ponte para o seu filho, né? Tem coisas que estão acontecendo agora na sua vida, que vai ser que quem vai colher isso não vai ser você. Não vai ser seu filho, talvez, pode ser o seu neto, seus bisnetos, né? E ali com José pode ter sido isso. José tinha a bênção de Deus sobre as mãos dele, tudo que ele colocava a mão prosperava. Talvez uma herança que veio ali do pai, do avô Isaac, né? Sei lá, eles já eram da família, né? Então, o que o avô plantou, o neto estava colhendo. Então, pode ser que de gerações em gerações, a colheita, a prosperidade de José veio dali, né? E você, tem plantado prosperidade para os seus filhos? Você quer que seus filhos colham essa prosperidade? Essa prosperidade que você tem ali plantado, seu filho, José aqui, ele estava sendo guardado por Deus. Ele era esperado, ele esperou com paciência, porque ele sabia que aquilo era uma fase da vida dele, né? E com certeza ele ia colher o que ele estava plantando, né? Aqui talvez nem todos, né, pode ter tido um pai ou uma mãe ali que te pegou na mão, te mostrou com certeza o caminho certo, ou não. De repente você nasceu num lar cristão, pode ter se desviado, pode ter voltado, mas você está aqui hoje. E se você está aqui hoje, você está ouvindo essa palavra. Então, você pode fazer diferente. Se você não fez ainda pelo seu filho, ou se você faz, você pode melhorar, né? Aqui, você pode ser um espelho muito melhor para o seu filho. O que você seja espelho, né, ensinando seus filhos na integridade, no caráter, e o futuro dele tem que ser moldado em Deus. José já estava moldado em Deus, né? Então ele não teve dúvidas no seu agir, porque ele sabia que Deus era com ele. Veio a escravatura, veio a tentação, veio a prisão, né? E todos os momentos ele se mostrou íntegro, com caráter, porque ele sabia que Deus era com ele. Deus não vai colocar algo no seu coração que Ele não tem a intenção de te dar, né? Você não vai levar o seu filho numa loja de brinquedos se você não tem a intenção de dar um brinquedo para ele. Então, o que Deus coloca no seu coração, pode ter certeza que Ele tem a intenção de te dar. Talvez não seja o momento, não seja a hora, mas se está no seu coração, é porque Deus tem a intenção de te dar. Talvez você não esteja preparado para receber, né? Tem que se preparar, tem que se buscar, tem que passar de fase, né? Você tem que passar algumas fases para que você consiga receber. Então, a mensagem que espero ter passado aqui para vocês hoje é que sejamos espelhos bons para os nossos filhos, né? Porque espelho reflete luz. Alguém aqui já usou um espelho na escuridão? Qual o sentido de um espelho no escuro? Nenhum sentido, né? O que um espelho no escuro reflete? Não faz sentido. Então, que sejamos espelho para os nossos filhos, que sejamos espelho, que tenhamos uma vida limpa para refletir para os nossos filhos o que eles realmente precisam enxergar, né? Que sejamos espelhos limpos e claros para os nossos filhos, né? Alguém que já usou um espelho com defeito, né? Que fica lá parecendo um monstro, parecendo um ET, quando está com umas ondulação, assim, umas coisas no espelho. Então, que você tenha uma vida plana, né? Uma vida reta, uma vida certa. Que você fique no caminho certo, né? Para que seu filho consiga seguir isso. E a sua vida não pode ter desvio de conduta, né? A sua vida tem que ser ali caminhada com Deus. E você ensina com exemplos e não com palavras. Então, é o exemplo que vai fazer o seu filho aprender. É o exemplo que vai ensinar os seus filhos, né? O exemplo é a forma mais eficaz de se ensinar. Então, é com o exemplo que seus filhos vão aprender. Tem até um ditado que fala lá que faz o que eu falo, não fala, faz o que eu falo e faz o que eu mando, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Não faz muito sentido, né? Porque faz o que eu falo, faz o que eu faço e não faz o que eu mando, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É alguma coisa assim, né? Espelho na escuridão não faz sentido para nada. Então, que você seja luz na vida dos seus filhos e que assim você poderá ser um exemplo claro e iluminado para os seus filhos. Amém? Essa é a minha mensagem dessa noite.